Olá pessoas, bom, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, dessa vez um vídeo com uma pegada semelhante aos vídeos que eu tenho feito no ano passado, ao final do mês, aquele da série O que faz um físico, que eu tenho trocado ideia, cada hora com uma pessoa da pós-graduação, com algum amigo meu de áreas diferentes, para que você, ouvinte, possa ter uma ideia das áreas possíveis para poder seguir depois que terminar a graduação. Dessa vez não é exatamente um vídeo daquele estilo, para comentar de alguma área em específico. Dessa vez eu chamei aqui o Nelson, que é meu orientador, professor aqui da FMG. Então, primeiramente, antes de começar a conversa, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, então, obrigado pelo convite aí, Felipe. Então, eu sou professor da UFMG. Eu trabalho com algumas áreas como gravitação intercampos, principalmente. Já mexi com física e matemática também. Trabalho até com o Felipe aqui, na verdade, E, enfim, já falou há algum tempo que estava com a ideia de fazer uma conversa aqui, a respeito de carreira acadêmica, a respeito de como se orientar nessa floresta aí, Daí, aproveitamos hoje o último dia de férias para fazer isso aí, então Sim. Estamos aí. Bom, disparado, uma das principais perguntas que aparecem nos comentários ou que me mandam diretamente pelo Instagram do canal são sempre perguntas relacionadas ao curso de física, ou de pessoas que não entraram ainda na universidade, mas estão querendo saber a respeito do curso, mas também as pessoas que já estão no curso e querem saber a respeito da carreira. Tanto por aquela ideia de que, quando a gente pensa no curso de física, a gente sempre pensa na carreira de professor de ensino médio, ou a carreira acadêmica, mas a carreira acadêmica ainda assim é uma carreira longa, tem muitos meios do caminho, tem que passar pelo mestrado, tem o doutorado, tudo, e aí muita gente às vezes tem dúvida de como é que é a carreira como um todo, até chegar no ponto de ser um pesquisador de fato, um professor de universidade. E aí a ideia da conversa de hoje é exatamente a gente discutir um pouquinho disso. Uma coisa sou eu falar, estando no doutorado agora, outra coisa é o Nelson falar que já exatamente passou por essa trajetória toda, atualmente trabalha exatamente aqui. Então, enfim, ele consegue dar um panorama bem mais completo do que eu ou outras pessoas aqui da pós-graduação conseguiriam, alunos do mestrado e doutorado. Então, Nelson, primeiro eu queria que... Como é que foi a sua trajetória como um todo? A partir, como é que foi a sua... Só para também situar quem está ouvindo, como é que foi o caminho que você acabou seguindo na física, como é que foram áreas que você mexeu, como é que foi a escolha da área até chegar na pós-graduação e tudo? Então tá bom, vamos começar por aí. Então você estava comentando um pouco sobre o pessoal perguntar sobre a trajetória que você tem para chegar, vamos dizer, de ensino médio até professor de universidade ou pesquisador, ou enfim, o que quiser fazer, E a gente sabe que tem meio que uma escadinha que todo mundo sabe a sequência, não? Você vai falar, vou passar no vestibular, eu vou fazer a graduação, depois vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei se todo mundo sabe, mas aí tem pós-doutorado, concurso professor. Então, na teoria, a coisa tem uma sequência de passos lá que não tem muito segredo, Todo mundo sabe mais ou menos assim. Agora, eu acho que cada passo que você faz pode ser muito diferente, dependendo de onde você faz, de como você faz. Eu acho que esse que é o ponto. Um mestrado num certo lugar não tem nada a ver com um mestrado em outro lugar. Um mestrado numa área não tem nada a ver com um mestrado de outra área. Então começa a ter muita particularidade pelo caminho, eu acho. E tem também, é claro, alguns atalhos, porque você está perguntando a minha trajetória. Eu não fiz o mestrado, por exemplo. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, Então eu fiz a graduação na USP. Então fiz iniciação científica lá, fiz 2 iniciações científicas, nem sei se vocês sabem, mas a primeira foi experimental, a primeira foi no departamento de física nuclear, eu escrevi código lá para realmente identificar picos em espectroscopia gama e tal, e foi legal, fiz bastante estatística, Depois eu fiz outra iniciação científica, também talvez muita gente não saiba, mas foi com o Vitor Rivera, que era codista da USP, Depois disso eu fui para o doutorado direto, porque lá tinha essa possibilidade, e não era muito... Era só questão de passar na prova e alguém aceitar orientar você. E daí na época eu achei que valia a pena, porque eu já tinha estudado bastante coisa da pós durante a graduação. E além disso, tinha oportunidade com alguns professores lá. E também pagava mais, e São Paulo é um lugar caro. Então daí, por conta disso eu fui para o doutorado direto. Então daí eu fiz meu doutorado todo. Só que durante o doutorado eu acabei até que me desanimando um pouco da carreira acadêmica. Então, depois do doutorado, eu parei. É uma coisa que eu não diria para ninguém fazer, porque atrapalha muito na sua carreira, em geral, assim, é difícil voltar. Mas eu fiquei 2 anos que daí eu não sabia muito bem no que trabalhar e como tocar minha carreira. Eu fiquei dando aula particular em São Paulo, numa vida boa, até escrevi artigo nessa época, eu estava trabalhando, assim, estudando coisas, mas eu não estava na faculdade. Então, eu fiquei 2 anos assim, e daí, acho que
acho que um lance de sorte, quase eu posso dizer, mas voltei, consegui um pós-doutorado FATEC, que era muito bom, em São Paulo. E daí eu voltei a trabalhar lá, então eu fiz daí 2 pós-docs lá em São Paulo, e depois eu fiz um no exterior, na Penn State, que foi quando eu comecei a mexer com gravitação de laços e cosmologia, né? Então, em São Paulo eu mexi mais com física e matemática, com o professor Barato, e teoria cognitiva de campos com o professor Hitchman, que são pessoal muito bom de trabalhar, assim, eu tive sorte de trabalhar com muita gente boa, cara. Então essas coisas me ajudaram muito, assim, eu aprendi muita coisa de um e de outro no caminho, então fui muito grato a eles. Mas enfim, foi assim que foi a trajetória. Daí da Penn State eu voltei para o Brasil e passei no concurso aqui na UFMG em 2017, e daí estou desde esse tempo, né, dando aula para vocês aqui de física matemática, de gravitação, dessas coisas aí, né? Sim. E aproveitando até disso que você comentou, uma coisa até que eu também acho legal, pelo menos comentar para quem tem essa dúvida e tudo, diferentemente da graduação, né, que qualquer instituição que você vai entrar vai ter a graduação de física com, né, um pouquinho, né, de cada coisa, você vai ver ao longo da graduação, né, a graduação obviamente não é um lugar que você especializa, né, então você tem um contato com todas as áreas da física como um todo, né. Na pós-graduação não é exatamente isso, né, você sempre precisa de algum professor que mexa com a área que você tem interesse, né. Até um grande exemplo, antes do Nelson entrar aqui em 2017, eu acho que de gravitação eu não me recordo de outro professor. Física teórica fundamental até tinha, né? Tinha um grupo antes, né? Sim, mas de gravitação, pelo menos na parte de relatividade geral e tudo, eu não me recordo de muitos professores. E por exemplo, né, nesse sentido, se eu quisesse continuar nas áreas que eu estava antes do Nelson entrar, talvez fosse um pouco mais complicado por questão de número de professores. Então você também você acaba tendo que procurar uma universidade com as áreas também dos professores que enfim, dos assuntos que você gostaria de estudar, né? Aqui eu acho que realmente não tinha antes, né? O que conheci era o grupo que tinha da Maria Carolina, né? Do Marcos Sampaio, que tinha mais teoria quântica de campos. Sim. E outras coisas, informação quântica, mexiam com tudo, né? Então, mas não com gravitação, né? Então, realmente, vamos dizer que naquela época, se quisesse fazer aqui um trabalho na graduação de gravitação, aí o que você teria que fazer, né? Teria uma opção que seria tentar arranjar um orientador de outra universidade. Isso às vezes é uma coisa que as pessoas não procuram muito, mas existe sempre essa possibilidade de fazer IC numa certa universidade, que às vezes está naquela cidade por algum motivo pessoal, né? E você não tem como mudar fácil às vezes, né? Ainda mais na graduação, que é todo mundo meio pobre, né? Não tem Então, às vezes é conveniente. Está lá, você vai ter que estudar um monte de coisa básica ainda, vai ter que estudar, né, física geral. Você pode chegar e entrar em contato com professores de outros lugares e falar, quero mexer em gravitação. Entra lá no site, tudo que é universidade brasileira, vê o que estão fazendo, e às vezes tem algum professor lá que está disponível, está querendo às vezes um aluno, vê que você está lá tirando nota boa, está indo bem, ele pode topar. Então, isso daria para fazer. Isso é uma possibilidade que às vezes não se pensa muito, mas seria uma possibilidade. É claro que daí você perde o convívio. Sim. Né? Que acaba sendo bem importante, a pandemia até deixa muito claro isso. Né? Mas, bom, uma outra coisa também, né, aproveitando essa linha, às vezes também uma confusão a respeito disso, né, de que necessariamente precisa do professor daquela área específica para poder fazer a pós-graduação, porque a física também tem uma particularidade com relação a outros cursos, que é, por exemplo, quando você vai fazer uma pós-graduação, sei lá, na parte, você formou em ciências biológicas, por exemplo, vai fazer um mestrado. No programa do mestrado de lá, você tem já de cara na pós-graduação uma separação das áreas. Então, por exemplo, você pode seguir para farmacologia, você pode seguir para a parte de paleontologia, enfim, você tem todas as divisões lá de cara. Quando a gente vai falar normalmente pós-graduação em física, né, no mestrado e doutorado, é mestrado em física, doutorado em física. Normalmente a gente não vê no próprio nome do programa de pós-graduação uma separação já de cara da área. Às vezes também dando a impressão de que a pós-graduação na física, quando você vai seguir uma área, às vezes segue a mesma tendência da graduação, de que quando você entra na graduação você quer ver física. Você entra na pós-graduação, você está lá mestrado em física, doutorado em física, às vezes a gente não se atenta tanto quanto a essas pequenas áreas, né? E aí uma coisa que eu ia te perguntar é assim, como é que foi pelo menos o processo, né, de escolha seu, principalmente na transição da graduação para o doutorado direto, no caso, né? Porque muitas vezes assim, a gente mexe com algumas coisas de iniciação científica, acha legal e quer continuar. Às vezes a gente, enfim, mexe com algumas coisas que não é tão interessante, vai para a pós-graduação, acaba mudando. E também, né, acaba tendo aquelas situações de que, sei lá, às vezes você mexe com alguma coisa que você se interessa na graduação, mas às vezes você quer estudar outras coisas na pós. E, enfim, e aí tem o processo de escolha do tema, o processo de escolha do que você vai
estudar, né? Cada pessoa acaba tendo uma forma diferente de estudar, né? De escolher o tema. Como é que foi, pelo menos, para você, nessa passagem, principalmente para o doutorado, né? Tendo em vista que da graduação para o doutorado é um degrau bem forte, né? É verdade. Eu acho que durante a graduação é importante começar a fuçar em tudo. Sabe? Se meter a pegar artigo daqui, pegar livro dali, para você saber, pelo menos ter uma ideia de quais são as possibilidades, o que dá para ser feito, e sentir também o que você gosta um pouco e o que você não gosta. Eu acho que isso é uma coisa... Isso é dia para todo mundo fazer, sabe? Vai lá nas revistas, fuça, vê o que está acontecendo. Se tiver algum congresso, pode olhar para ver o que está acontecendo, né? Essas coisas, assim. Agora, para mim, eu falei, né? Eu primeiro mexi numa parte mais experimental, assim. Eu gostei até, mas depois, a hora que eu comecei a pegar as matérias mais matemáticas, aí não tinha muita dúvida. Eu falei, não, é pra cá que eu vou, né? Então era com o que eu tinha mais afinidade, assim, né? Então daí eu comecei a estudar teoria de campos, relatório geral, né? Enfim, pegar essa trajetória, pegar essas coisas. Na graduação eu estava estudando essas coisas. Então, daí eu me decidi que eu queria estudar gravitação quântica, né? Então isso foi uma ideia, né? Que acho que acontece com muita gente, né? Você começa a estudar, né, gravitação, começa a estudar mecânica quântica e tal. Sim. Aí você fala, não tem o que junta as duas. Você fala, esse é um problema legal pra caramba. Então era um problema que, sei lá, me interessava muito. Eu acho que acontece com muita gente. Tem um problema que às vezes você pega e fala, cara, isso aqui eu consigo ficar pensando nisso o tempo inteiro. Eu acho que tem que ter um negócio desse pra te motivar a trabalhar em física, porque senão você vai... O salário não compensa se você não tem isso, tá ligado? Então, você tem que ter alguma motivação muito forte, né? Então, foi meio por esse caminho, assim. Então, primeiro, né, eu peguei uma iniciação científica para começar a estudar umas coisas, foi muito legal, porque eu estudei muita coisa, assim. Tô falando das coisas que eu estudei, mas foi nessa iniciação científica. Aí tinha lá, vamos estudar, então precisa de um monte de coisa aqui, né, para fazer gravitação quântica, precisa de integrar essa trajetória, precisa de teoria de grupos, precisa de, sei lá, teoria de calibre. Foi por isso que eu tinha um plano de estudo no ICEI que foi isso. Não era um projeto de pesquisa. Era uma lista de tópicos imensa de estudo. E foi legal pra caramba. Então foi uma IC que eu curti muito fazer, assim. E daí no final eu tava meio que... Eu lembro que eu tava no final da graduação fazendo um monte de modelos de gravitação quântica, porque ele escolheu um pra trabalhar. E eu encontrei um artigo do Penrose, e acho que é alguma coisa como On the Nature of Quantum Geometry, alguma coisa assim, em que ele tentava montar o que ele entendia que devia ser o espaço-tempo quântico. Era bem especulativo. E ele começou a montar uma estrutura ali com variáveis de spin interagindo de uma maneira discreta. E a coisa toda me pareceu muito bem montada, muito interessante. E daí me deu um interesse de começar a estudar modelos de espaço-tempo discreto. Foi daí que veio esse pulo que eu falei, agora eu quero fazer uma pós estudando modelos em espaços-tempos discretos. Porque talvez a geometria de gravitação quântica seja discreta, eu quero estudar modelos deles para entender quais as possibilidades, quais as limitações e tudo, né? Só que na época não tinha ninguém no Brasil que mexia com modelos de gravitação quântica discreta. Não que eu soubesse. Então, eu escrevi um projeto, saí falando com um monte de gente, orienta, mas ninguém ia orientar uma coisa louca assim, né? Daí, então eu peguei, foi um trabalho que era de teoria de campos em espaços discretos. E eu podia aprender as ferramentas da coisa, depois eu podia me desenvolver para aquele lado, né? Então, daí foi isso, eu acabei mexendo com teorias topológicas de campos, teorias de gauge na rede, foi o que eu mexi no doutorado. Então acho que foi isso, mas daí no doutorado eu senti um pouco de falta de mexer no que eu realmente estava querendo focar. Eu acho que isso me tirou um pouco do ânimo na época, tanto que quando eu terminei o doutorado estava meio saturada a coisa, 40, né? Mas foi esse caminho. Assim. Certo. Tento falar também, né, a respeito, né, do doutorado, uma pergunta também que muita gente faz, né, que aí, nesse sentido, vai saber falar muito melhor do que eu, quando a gente pega, por exemplo, a trajetória natural depois da graduação, se você pega tanto mestrado quanto doutorado, você tem a opção, claro, né, igual você fez, que foi o doutorado direto. Aí no caso do doutorado direto você tem um tempo maior do que seria só o doutorado, né, claro, por conta de exatamente estar fazendo doutorado direto. Só que, às vezes, né, pelo fato de existir o doutorado direto com um tempo semelhante ao do doutorado mais o mestrado, ou você fazer um mestrado e doutorado, às vezes também pode dar a impressão de que o mestrado e o doutorado são quase a mesma coisa, digamos assim, e que pelo fato de você ter a opção de fazer o doutorado direto, só que são coisas diferentes.
E aí sempre tem gente que pergunta qual que é a diferença de mestrado e doutorado no quesito tanto de obrigações, no quesito de complexidade dos assuntos que você tem que trabalhar, se o nível da pesquisa que você tem que fazer é muito diferente, quais são as principais diferenças assim no background, digamos. Né? Aí, o que você conseguiria falar mais ou menos a respeito disso? Como é que você vê essa diferença, né, do mestrado e doutorado? E também, né, em quais situações, por exemplo, poderia valer mais a pena fazer um doutorado direto? Ou se você sempre recomenda, sei lá, ou fazer mestrado antes, ou doutorado direto é sempre uma boa? Como é que você classifica? Eu acho que a diferença, né, por isso você está falando, o tempo é mais ou menos o mesmo, né? Porque acaba dando mais tempo para o doutorado direto, acaba sendo equivalente. No meu caso, foi realmente equivalente. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de... Ali no meio, às vezes, tem aquela possibilidade de quebra, né? Que você fala, terminei um mestrado aqui, aí você pode, depois disso, mudar completamente de área, se você quiser. Agora, se você já está no começo com um doutorado direto, você, de certa forma, é claro que é longo, então você pode mudar muito o projeto ao longo do caminho e, muitas vezes, o começo do doutorado não é o final do doutorado. Então, tem uma liberdade grande ali, mas eu acho que a liberdade é maior quando você tem mestrado e doutorado em vez de doutorado direto, se por acaso você no meio quiser dar uma mudar de área, né? Ou mudar de problema, alguma coisa assim. Então eu acho que essa é a principal diferença, né? Os primeiros anos vão ser mais ou menos iguais, você vai estar fazendo as matérias, você vai estar estudando o material básico da área, né? Então vai ser bem parecido. O mestrado pode dar a vantagem de que, às vezes, a gente chega muito cru, às vezes, na pós. Então, às vezes, você faz mestrado, são 2 anos a mais, você estuda um monte de coisa, mexe com um monte de artigo, entra numa área. E daí você pode ter certeza se é ou não o que você quer. Então, acho que, se ainda tem alguma dúvida, é melhor fazer um mestrado, porque daí você conhece mais coisas e depois pode decidir mais informado, certo? Agora, se você já não tem dúvida nenhuma, você fala, não, o que eu quero mexer mesmo, meu sonho é ter um laboratório de condensados de Bose-Einstein. Aí, sei lá, se for para o doutorado direto e está já certo de que é aquilo, às vezes já trabalhou com aquilo na graduação, sabe, curte pra caramba e fala, não, é isso aqui mesmo. Aí eu não vejo por que não fazer, eu acho, assim, se a pessoa tiver uma convicção muito grande de onde está. Nesse sentido, né, assim, levando em conta que as pessoas fazem uma generalização, a grande parte das pessoas que me perguntam exatamente essa diferença estão em dúvida, inclusive, no tema que vão fazer exatamente na pós-graduação. Nesse sentido, fazer o mestrado antes seria muito bom, né? Exatamente porque você tem a possibilidade de troca. E também tem aquela coisa, né? A gente termina a graduação contextualmente aonde? 1920, 1930, no máximo? E olhe lá, hein? E olhe lá, exatamente. Então, assim, de fato, quando você vê, assim, depois de um tempo que você acaba a graduação, quando você reflete um pouquinho aonde você parou, no ponto de vista histórico, realmente na física a gente para muito atrás. É verdade, isso aí. Então, de fato, assim, levando em conta que num doutorado, principalmente, né, que tem que ter produção, você tem que fazer artigo e tudo, né? Você tem que fazer alguma coisa, né, que contextualmente está muito mais recente, né? Às vezes tem uma lacuna, de fato, entre a graduação e o doutorado. Né? E também eu acho que vai muito da maturidade de cada estudante também, né? Porque tem gente que naturalmente já tem uma dificuldade maior para poder manter ritmo de estudo ou ter uma independência na hora de estudar, né? Vão ter 2 anos para cobrir mais um século, pelo menos, de física, né? Sim. Sim, com certeza. E bom, uma outra coisa, pelo menos, que eu queria perguntar, né, que eu queria que a gente conversasse aqui, é o seguinte. Beleza, tem feito mestrado, doutorado ou doutorado direto. O mestrado e doutorado realmente dá um título, né, de mestre e de doutor. E depois, né, do doutorado, você tem a opção de fazer um pós-doc. Aí, primeira coisa, né, para esclarecer... Ser professor é quase um dever. Sim, isso é uma coisa até que eu ia perguntar. Que isso normalmente isso é geral. Muita gente tem dúvida também se... porque assim, quando vai fazer um concurso, qualquer coisa, a titulação que sempre pede é de doutor. E às vezes vendo também, né, enfim, se a pessoa talvez não está... vê e não está no momento de fazer concurso, está muito antes, só vendo para ver os requisitos de uma maneira geral e tudo, às vezes pode passar a impressão de que, beleza, só sendo doutor, dá para fazer o concurso. Eu lembro até que quando eu estava fazendo experimental na graduação, eu conversando com o Bira, né, um professor aqui do departamento, ele estava falando, quando ele fez o concurso dele, que ele falou que ele fez uma primeira vez um concurso antes dele entrar, para ver como é que era o contexto do concurso. E aí que dava até um certo sentimento de que, nossa, não é possível, que ele chegou e falou assim, não, mas o primeiro eu sabia que eu não ia passar, poxa, eu era só doutor. Aí a gente ouve a expressão, não, eu era só doutor. Aí, assim, quando a gente está lá atrás, a gente não sabe muito ainda, a gente dá a impressão, como assim só doutor? Não é uma... Assim, se você já fez doutorado, você não precisa saber muita coisa, mas... Não, né? Para trabalhar na parte da pesquisa, extremamente importante, para dar aula na universidade também. Qual que é a diferença exatamente de um doutorado e de um pós-doc?
E em qual ponto, assim, digamos, em quais situações, digamos, ele seria necessário? Seria somente exatamente no fato de você seguir por uma carreira de professor de universidade depois? Como é que é a situação? É uma competição entre doutores, né? Então não se fala só doutor, porque o doutorado é mais ou menos o mínimo que você precisa para entrar no concurso, né? Uhum. Então dá para imaginar que no concurso todo mundo ali vai ser doutor, então realmente só com doutorado é difícil. Mas acontece, mesmo em lugares bons, tem gente que às vezes passa sem ter pós-doutorado, né? Uhum. Não é impossível, pode acontecer. Mas o caminho mais padrão é a pessoa, depois do doutorado, gasta ali em algum tempo 1 ou 2 pós-doutorados, 3, 5 anos, alguma coisa assim, às vezes mais, às vezes menos, mas nessa média mais ou menos assim, que a pessoa está começando a carreira como pesquisador um pouco mais independente, vamos dizer assim, porque no doutorado você ainda, em geral, se encaixa numa linha de pesquisa de um certo professor. Nem todo mundo, tem um monte de gente que já chega e fala, no doutorado quer tocar esse projeto, mas é difícil isso acontecer. Em geral, a pessoa se encaixa numa linha de pesquisa de alguém para pegar os macetes da coisa, fazer um primeiro projeto que tem alguém, né, supervisionando. E pós-doutorado, a pessoa já está mais calejada, né? Então ela começa a fazer pós-doutorado, você começa a fazer um projeto seu. Não só, né? É esperado que você trabalhe junto com o seu supervisor, porque tem um supervisor ainda, mas também faça seus projetos, também colabore com outra pessoa, sai mundo afora dando palestra, fazer propaganda, vai montando uma rede de colaboração. Então, eu acho que o pós-doutorado é visto como um começo de uma carreira independente de pesquisador. Você está colocando suas ideias e montando projetos naquilo, né? Assim. Estou dizendo isso tudo é uma aproximação, certo? Porque tem carreiras e carreiras e tudo, assim, mas de modo geral é isso, eu penso. Então, quando você quer um professor, você quer alguém que já tem uma certa... demonstrado que consegue tocar uma pesquisa própria e envolver mais gente com aquilo e, enfim, criar um mundinho de pesquisa ali, né? E, ao mesmo tempo, se espera que seja uma pessoa que consegue também colaborar com lugares muito competentes. Eu acho que isso aqui se vê muito no concurso. Falar, tem um cara que a gente quer que ele tenha feito pós-doc, e em geral, em Universidade boa do Brasil, é um pós-doc fora, porque quer ver se o sujeito foi lá, vamos dizer, na primeira liga, né, vamos dizer assim, e conseguiu interagir bem com gente extremamente qualificada, porque ele sabe que quando estiver na universidade, você vai poder também ter aquele cara que consegue trabalhar com gente, né, de primeira linha, assim. E ao mesmo tempo tem um trabalho independente. Eu acho que são essas duas coisas. Você tem que mostrar que consegue trabalhar com gente boa e que também consegue montar o seu próprio laboratório. E isso é no pós-doc que se vê. No doutorado não dá para ver isso também. Certo. E assim, quanto a pós-doc tem aquela coisa, tem professor que faz um pós-doc, 2, 3, isso varia muito, né? Varia muito, 4. Normalmente tem uma tendência para isso, assim, por exemplo, existe... porque assim, eu já ouvi duas coisas. Eu já vi assim, claro, você tem que fazer o pós-doc, se você quiser depois fazer concurso para poder ser professor de universidade e tudo, mas assim, existe em geral alguma coisa que te motive do tipo, não, eu preciso fazer mais um pós-doc aqui agora, interessante, ou não, eu acho que eu já fiz um tanto razoável para poder fazer um concurso. Como é que fica mais ou menos esse tipo de situação? Ai, cara, o que as pessoas falam, eu posso dizer do que os pós-docs comentam, né, que eu vi às vezes uma conversa ou outra, é que você faz alguns porque precisa, lógico, nem também porque, sabe, você quer ganhar experiência trabalhando, às vezes, com um grupo, ou quando às vezes você tem um lugar lá que você acha legal pra caramba no trabalho dos caras, você fala, eu queria lá trabalhar com aqueles caras, você sai um pós-doc, fazer uma experiência legal pra caramba, certo? Então, e às vezes você fala, quero esse, e sempre aparece uma oportunidade boa, você não tem muito por que não pegar, né, assim, eu acho que a pessoa vai pegando. Agora, uma das coisas que muita gente reclamava, e eu também senti isso, é o seguinte, primeira coisa, é a instabilidade da coisa. Você tem, às vezes, uma bolsa que às vezes sai para 2 anos, mas às vezes sai para 1, às vezes sai para 2 mais 1, fala. Só que é muito comum você estar recebendo e no ano que vem você não sabe se você vai ter emprego ou não. E várias vezes é ano a ano. A renovação é anual, às vezes você pegou uma só para 1 ano, às vezes. E é claro que tem variações, sempre falando mais ou menos, tem muita variação nessas coisas, mas enfim, tem bolsa que sai para 4 anos, às vezes. Mas, de modo geral, a pessoa está preocupada se ela pode pagar aluguel no próximo ano. Isso é uma coisa que é estressante. Ao mesmo tempo que ela está preocupada em montar ali um currículo pesado. Então ela já está com um monte de coisa na cabeça, trabalho, de coisa. Várias vezes, uma época, a pessoa está casando, tendo os primeiros filhos, umas coisas assim, sabe? E daqui a pouco não sabe se vai pagar aluguel. Então tem uma preocupação financeira, de estabilidade ali. Então essa é uma coisa que, quando você passa no concurso, fala, ufa, né? Eu sei que eu posso pagar meu aluguel.
E outra coisa, eu acho que muita pessoa comentava, era sobre o tanto de viagem, porque às vezes você trabalha um ano num lugar, daí 2 anos em outro, depois 2 anos em outro, e outro lugar de países, né? Trabalha nos Estados Unidos, depois para a Alemanha, depois... Tem muita gente que faz esse rolê mundial. E tem gente que curte o barato da coisa, você conhece o mundo, né? Tá legal pra caramba. Mas tem gente que também fala, nossa, cara, cada vez que eu mudo eu perco todo o meu ciclo de convívio. Então, daí você tem que montar tudo de novo, para no outro ano perder tudo de novo. Então, isso às vezes é muito desgastante. E isso é uma coisa também que eu acho que as pessoas sentem e uma hora falam, cara, já deu, quero fincar raiz em algum lugar, né, criar minha vida aqui. Então, acho que são as duas principais coisas, mas o trabalho é intenso e às vezes é um lugar para você pegar suas ideias e realmente desenvolver e tudo. Então, eu acho que é isso que meio que dita as coisas, né? Então, chega uma hora que a pessoa quer passar no curso, mas não no primeiro, eu diria. Certo. Né? E assim, normalmente quando você tem um pós-doc igual mestrado, doutorado, você precisa ter, né, a dissertação e a tese feita no final. Normalmente, assim, quando você faz um pós-doc, existe alguma coisa visada no final que é uma obrigação, igual, por exemplo, no mestrado e doutorado é? Acho que isso vai depender muito do lugar, assim. E acho que, de modo geral, creio que não. Mas eu já vi gente que terminou pós-doc e tinha um tipo de mini-defesa. Tinha um colaborador que estava trabalhando em Beijing, e quando ele terminou o pós-doc dele lá, ele teve que fazer uma mini-defesa do trabalho dele. Mas não é uma coisa que eu costumo ver. Então, depende muito do lugar. Em geral, não. Em geral, você faz um relatório lá. Ninguém lê, provavelmente. Mas, então, em geral, não. Mas tem lugares que pode acontecer. Assim. Certo. E, bom, depois do pós-doc, né, assim, tendo feito alguns pós-docs e tudo, né, chega um momento que você chega e fala, vou começar a procurar concurso para trabalhar como professor de fato, né, como pesquisador e tudo. E aí eu queria saber o seguinte, pelo menos nesse contexto de universidade pública, quando você vai fazer o concurso para poder entrar, as universidades públicas, de maneira geral, elas têm um requerimento, elas têm uma exigência para o concurso de professor semelhante, isso muda muito de universidade para universidade. E como é que é o processo, de fato, para você entrar como professor? Assim, vamos supor, você viu um concurso. Como é que são os preparativos, digamos assim, para você começar a fazer um concurso para ser professor na universidade? Já os concursos, eles cobram tem alguns tópicos, né, que vão aparecer em todos, por exemplo, a experiência de ensino, que às vezes é até difícil você ter antes de ser professor, assim, mas as pessoas vão dando curso ao longo da carreira, né, como pós-graduação, como pós-doutorado, pode dar aula, né? Agora, vamos ver seu currículo, é claro. E você vai ter que também falar qual que é o seu plano, né? Que é o meu projeto de pesquisa. Então, você vai fazer um seminário de pesquisa, alguma coisa assim. De modo geral, vão envolver essas coisas, assim. Mas os detalhes de como isso é feito varia muito de um concurso para o outro. Né? Então, não é o mesmo concurso sempre. Às vezes, tem um lugar que coloca, por exemplo, uma primeira prova de múltipla escolha só para dar uma funilada antes de entrar na parte que tem entrevista e aula, né? Porque em concurso geral você vai ter que dar pelo menos uma aula, vai ter uma banca de professor, né? Vão pegar uns professores muito respeitados no país, montar uma banca lá para te avaliar e falar, dá uma aula de algum assunto aí, passa uma lista, vocês sorteiam um dia antes. Aí você vai lá, um dia antes pega, né? Várias noites fazendo tudo lá, aí no dia seguinte faz a aula. Também tem, várias vezes tem também uma prova escrita, fala, faz um texto sobre tal assunto, aí um texto curto, que dá para fazer em 4 horas. E também sorteia, às vezes sorteia na hora, às vezes. Mas isso aí, sabe, tem uns detalhes da coisa que varia muito, né? E tem entrevista. Então, em geral, são essas... E é uma apresentação do seu projeto de pesquisa. Então, essas são as coisas que dá para dizer que essas coisas vão acontecer em todo lugar, mas pode ter variação de como exatamente elas... acontece, mas sabe, você vai ter que mostrar que sabe da aula, que já tem uma história de pesquisa e que tem também um plano de pesquisa. E também que sabe, né, numa entrevista se virar recentemente. E, bom, na parte do currículo especificamente, a gente sabe que uma coisa que acaba pesando bastante também na parte acadêmica é a produção de artigo, né? Normalmente, como é que isso... existe um padrão, pelo menos, para a produção de artigo no concurso? Por exemplo, toda universidade tem o costume de exigir que você tenha um certo número de publicações. Algumas delas não olham tanto a publicação, olham mais só a questão da formação. Como é que funciona? Eu não acho que seja um negócio que deva guiar a sua carreira. Eu não acho que você deva trabalhar, se você quer virar professor, querendo engordar currículo. Eu acho que você tem que se preocupar em fazer física direito, né? Fazer sua pesquisa. Falar, eu quero montar
uma coisa que eu acho muito importante é você chegar num ponto que você consegue desenvolver uma linha de pesquisa que te interessa e que você consegue publicar nela e fazer trabalho que você gosta, assim, né? Mas eu acho que isso eu devia falar, que eu não acho uma boa ideia você trabalhar pensando nisso. E eu tô dizendo, é claro que você sabe que a coisa existe. Sim. Mas se você foca nisso, o trabalho começa a ficar insuportável. Até porque você começa a focar o seu trabalho para esse tipo de coisa e ele não sai como um fruto natural do seu trabalho também, né? Foca nos projetos, pensa nos projetos e daí a coisa sai como resultado. E se sai resultado bom, às vezes 2, 3 resultados bons podem pesar muito mais do que 20 artigos em concurso. Então, a questão é fazer trabalho bom. E a questão é como que você chega nisso, porque aí é um outro mundo, sabe? Porque você fala, beleza, tem toda essa parte mais, vamos dizer, de como a coisa é organizada mesmo socialmente, ou como está encaixado no nosso, onde a gente vive, né? Mas aí tem esse ponto, você fala, bom, então beleza, agora eu tenho que escolher o que eu vou fazer no meu doutorado, por exemplo. Como que você escolhe isso? Se você não tiver já, para você, uma ideia razoável do que pode interessar montar uma carreira naquilo, você não tem critério para escolher se um doutorado vale a pena ou não. Ou um pós-doutorado, será que esse ou aquele vale a pena? Se você não sabe muito bem o que você quer fazer da tua carreira, você não tem como avaliar se aquilo é bom, porque você acaba pegando coisa simplesmente porque está disponível, né? Então, acho que uma coisa que é muito importante é você chegar no ponto e falar, olha, esse é o problema que eu quero lidar, essa é a linha de pesquisa que eu quero lidar, e isso aqui realmente me dá gosto trabalhar. É importante, você também pode pegar uma coisa ali de louco que você vai fazendo, né? Tipo, tem que ser uma coisa assim. Tem que ser uma coisa bem pensada também, né? Também é muito tempo que você vai ter que ficar mexendo com aquilo, né? Sim, Eu lembro quando eu estava na graduação, tinha um sujeito lógico brasileiro, Newton da Costa, e dava uns seminários muito divertidos, era legal de ver ele falando. É um cara muito respeitado. Ele inventou uma lógica, uma lógica paraconsistente. Eu não sei do assunto, mas eu dizia, mais ou menos aqui, permite a existência de contradições sem trivializar o sistema inteiro. Mas o cara inventou um negócio desse, era um cara muito bom, né? E daí, às vezes, ele falava sobre isso, sobre esse tipo de coisa, né? O que eu preciso para ser um pesquisador? Ele era um pesquisador respeitado mundialmente. E ele falava eu lembro no seminário dele, ele falava que você precisa primeiro paixão pela coisa, porque se não tiver isso, não vai fazer outra coisa da vida. Eu acho que é verdade em falar essas coisas. Se uma pessoa fala, eu quero ser pesquisador, eu quero seguir. Olha, se você não tiver realmente, se isso não for a única coisa que quer fazer tua carreira, vai fazer outra coisa, porque a carreira é difícil, é longa, é competitiva, é estressante. Então tem que gostar muito da coisa, tem que gostar mesmo. Então a primeira coisa tem que encontrar esse negócio que te leva a seguir esse caminho, né? E da outra coisa que ele falava era, eu não lembro palavra por palavra como ele falava, né? Mas era algo como, coloque para você os objetivos mais altos possíveis, inalcançáveis mesmo. Você não vai alcançar seu objetivo, mas você vai encontrar muita coisa bonita pelo caminho. Eu falava isso, eu acho que estava certo, você coloca uns problemas interessantes para lidar. Esses são problemas relevantes, legais, eu consigo olhar isso aqui e falar, pô, isso aqui me deixa intrigado, me deixa motivado a trabalhar, sabe, dá vontade de, sacode, você quer ir lá mexer com aquele negócio? Aí você começa a montar seu trabalho guiado por alguma coisa que você quer entender. Aí você tem um chão mais ou menos que guia os seus passos. Aí você fala, beleza, esse doutorado ou esse podem me ajudar porque eu posso mexer com isso, eu posso ver tal coisa aqui, eu posso assimilar tal coisa que pode ser importante para mim. Trabalhando lá, pós-doutorado em tal lugar, eu posso colaborar com tal pessoa que mexe com um negócio que me interessa. Ou tipo, eu posso mexer com aquele lá que tem uma ideia que está desenvolvendo que interessa para os meus propósitos, eu quero trabalhar com o cara, que é legal. Estou mexendo em coisas que tem umas ideias às vezes que batem com o que você pensa, só que trabalhar com aquele cara. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Agora, se você também for seguindo o teu caminho e não sair artigo nenhum, aí também quer dizer que você vai ter um problema sério. Então, você também tem a pressão de sair publicando e tudo. Por exemplo, é muito difícil passar numa universidade entre as melhores públicas do Brasil se você não tiver ali pelo menos uma dúzia de artigos mais ou menos. Mas às vezes acontece alguém passar lá com pouco artigo. Então existe uma certa flutuação grande nessas coisas, é meio imprevisível como isso. Às vezes tem gente com 50 artigos e não consegue passar em lugar nenhum, você fica falando, mas o que será que está acontecendo? Cara? Tem tanto artigo, aí vem todo o concurso, porque quando você começa a fazer, né, você começa a encontrar o mesmo pessoal em vários concursos, né? E daí você sabe, mas às vezes a pessoa tem alguma dificuldade para dar aula ou para se expressar, tem um monte de coisa em jogo.
Certo. E depois que você passa no concurso, né? Aí obviamente já deve dar um alívio grande, né? Baixa adrenalina, né? Já fica um pouco mais seguro, né? Então financeiramente fica a segurança bem maior, obviamente. E uma coisa também que aí, pelo menos das últimas coisas que eu queria perguntar, era, a partir do momento que você já está como professor, né, trabalhando com, enfim, já tem o seu lugar na universidade, como é que são as exigências, né, assim, é claro, todo o trabalho tem as exigências que são feitas, né, de cada um dos funcionários. O que é exigido, pelo menos assim, de você como físico aqui, como pesquisador, como professor, né, assim, as exigências tanto do departamento como um todo, né, assim, questão de carga horária, tudo, e também a partir do momento, né, que você vira professor, como é que você acaba decidindo, mais ou menos, assim, como é que é o processo natural do tipo, vou mexer com isso, vou mexer com aquilo, como é que é a liberdade, como é que é a comunicação com as áreas, né, assim, com a pesquisa que você vai fazer e tudo. Deixa eu ver. Então, sobre o tanto de aula que você vai dar, depende da universidade onde você está. Então, tem universidades, são pouquíssimas no Brasil, que você dá, por exemplo, só uma turma por semestre. Eu acho que é só o USP e Unicamp. Eu não sei se tem outras. Mas lá é uma disciplina por semestre. E em federal já é 2 ou 3, né? Então é 8, 12 horas. Né? Aqui é 8 horas. Né? Então isso é a carga didática. Né? O pessoal pode até pensar, é pouco, né? 8 horas. Mas não são 8 horas. Tá? Sim. Então isso é uma coisa, mas já 2 turmas lá você dá. Daí você tem o trabalho de pesquisa, que está junto com isso, e o trabalho de orientação, que é formar pessoal. Né? Então tem que formar pessoal, tem que dar o curso, tem que fazer pesquisa. Isso aí eu acho que são as 3 coisas principais que faz. Tem também a parte, vamos dizer, que no papel, você fala, tem que fazer também extensão, mas é uma coisa que ocupa menos dia a dia da universidade, na verdade. Tem algumas pessoas que focam bastante nisso, mas não é todo mundo. E também não é todo mundo que tem talento para coisa, para falar bem a verdade, né? Então, são essas coisas que você faz em geral. Assim, agora, eu acho que tem pouco controle sobre o que os professores fazem. Só dá uma coisa boa da carreira. Né? Você tá lá, Você tem uma liberdade muito grande, né? Você não sente assim, tipo, sabe, cada minuto do meu dia tem alguém falando para eu fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque a ideia é você montar seu grupo, seu trabalho ali, né? Assim. Então, acho que daí vai depender muito, muito de onde você tá, porque daí você tem que ver quais são as necessidades do lugar que você está. Então, isso eu acho que vai variar muito de lugar. Assim, eu cheguei aqui, não tinha, como você falou, um grupo de gravitação, e eu queria trabalhar em gravitação. Então, como que eu faço? O pessoal que está aqui não tem as matérias básicas da área que eu preciso trabalhar. Então, se eu queria estar montando um grupo para mexer com gravitação aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a dar os cursos para graduação de realidade geral, de cosmologia, né? Né? Então, você lembra, isso ainda não tinha, né, esses cursos? Sim. Então, daí eu coloquei isso no último ano, e daí eu acho que foi muito legal, porque tem muita gente que quer estudar essas coisas na graduação, né? É estranho terminar uma graduação sem ter visto a teoria do Einstein, certo? Então... E é legal que algumas áreas que a gente percebe que assim, algumas áreas que não tem professor, tem muito aluno que gostaria de participar delas, né? Igual, antes de você não tinha nenhum professor que mexia com a parte de gravitação, mas depois que você entrou, depois que começa a ter uns cursos, você percebe o tanto de aluno que começa a ficar interessado na área, né? E abre novas possibilidades para os alunos também, né? Então, teve bastante interesse. Então teve muita gente, né, fazendo os cursos, interessando por trabalho nessa área, né? Então acho que foi legal, porque foi uma coisa que deu para ver que estava suprindo uma necessidade, né? Então achei legal, porque é uma coisa que para mim ajuda, pro ambiente era legal, porque trazia uma coisa que tinha gente interessada em ver. Era um curso que a pessoa queria assistir às vezes, não tinha. Então foi legal, foi uma coisa que eu podia contribuir com o lugar. E também a parte de física e matemática tem pouca gente, né, que mexe com isso aqui, então eu também pude ajudar dando esses cursos, né? Então daí você vê o que é necessidade do lugar, você fala, o que eu posso ajudar aqui? O de física e matemática está precisando de gente. Então eu fui lá e falei, beleza, isso aqui eu tomo conta disso, fiquem tranquilos, isso aqui eu posso fazer, né, e tal. Ao mesmo tempo eu coloquei esses cursos. Daí com o tempo o pessoal foi formando e vindo para a pós e fazendo, daí a gente foi, né, uns pouquinhos montando projeto com outro, assim, a gente vai ganhando experiência na área, eu acho. Cada projeto que você faz com uma pessoa é uma coisa que às vezes você pôde pegar alguns anos para focar naquilo. E vai ficando esse material mais organizado para o pessoal ver depois. Então, acho que é questão de tempo e paciência. Daí você vai escolhe um foco numa linha e vai pegando um problema, pegando outro, trabalho no mestrado, em outro, né, nessa direção, e a coisa vai ficando mais sólida com o tempo, eu penso assim. Então, é meio que o meu
o meu plano aqui, mas isso aí, sei lá, daí você vai numa outra universidade que eles estão, por exemplo, começando um curso. Aí você vai ter um monte de outros desafios de montar o curso inteiro, vai ter coisas vai ter muito mais, eu acho que já é muito bem estabelecida, né, assim, mas como você falou, né, o foco aqui é principalmente mais para física de materiais, para informação quântica, né, tem um grupo de astrofísica também, né, todos muito, muito fortes na UFMG, você pega os rankings lá, é a primeira do Brasil, então só que é difícil uma universidade ter todas as áreas. Isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe quando a gente começa a graduação, né? A gente entra na universidade lá e pensa, eu vou lá fazer física e qualquer coisa que eu queira fazer de física tem alguém lá fazendo. Eu falo, não, calma aí. E essa impressão o pessoal tem muito. Muita gente me pergunta isso, dá para trabalhar com qualquer área quando você vai entrar depois na graduação? Não dá, depende dos professores. E também cada universidade, naturalmente, uma questão histórica também, né? Enfim, acaba tendo algumas áreas que são mais fortes e outras que não tem tantos professores. Às vezes começa, enfim... igual aqui, pelo menos a FMG nunca teve um núcleo muito forte de gravitação. Mas a partir do momento que começa a ter professores, já dá para começar a aumentar o grupo, começa a ficar, enfim, dá para produzir mais coisa, né? Leva tempo, né? Não é uma geração. Sim. Às vezes aqui na FMG são umas 3 gerações, pelo menos, né, de gente desenvolvendo certas áreas, aí até chegar no nível que eles têm disso lá de Raman, por exemplo, né, enfim. Isso não é do dia para a noite, não. Você vê um professor, o orientador dele já era daqui, trabalhando na mesma área, e o outro já foi orientado por um dos primeiros professores da UFMG. São gerações para montar uma tradição num lugar. Então, sabe, às vezes a gente começa um negócio, eu tenho a ideia de que, como você está falando, eu estou começando uma coisa que não tinha ninguém fazendo aqui, sabe, a gente está começando, mas são gerações até virar um polo mesmo, eu acho que são coisas que às vezes são muito úteis de fazer. Às vezes a pessoa gosta de, sei lá, eu gosto de mexer com informação quântica. Às vezes ela pode chegar, monta uma carreira nisso, volta no Brasil, vai num lugar que ninguém está fazendo isso, e você meio um grupo lá. Começa. É legal, né? Porque a partir do momento que tem um professor, aqui pelo menos esse efeito foi bem evidente, né? Quando você entrou, não tinha ninguém aí que mexia com gravitação. Aí começam alguns alunos mexendo, aí os alunos vão para pós-graduação. Aí já tem algum grupinho, já dá para fazer apresentações, tudo, aí chama a atenção de outros, que já começa a se interessar, e vai até com os próprios alunos de pós-graduação que vão aumentando, a gente vai aumentando o grupo também, né? E o ambiente, né? Exatamente. Que daí você convive com aquele pessoal, então daí você, tô estudando isso, olha que legal, achei aquele livro, achei aquele artigo, dá para ter um certo convívio que acaba daí todo mundo desenvolvendo mais, assim. Sim. E daqui a pouco começa a voltar uns desses alunos aí para prestar concurso aqui. Sim. Se tudo correr bem, né? Quem sabe futuramente não volta aqui, né? Com certeza. Daqui a alguns anos, assim, o pessoal acaba voltando também. Acontece em toda a área isso. Aqui no FMG também é bem comum. Assim. Sim, aqui tem grande parte dos professores daqui tem a formação daqui, né? Isso é interessante. A cidade é muito boa aqui, né? Belo Horizonte. BH é bom demais. O pessoal não quer sair daqui, não. Quem vir para BH não vai querer ir para outro lugar também, não. É bom, Nelson, é isso. Obrigado pela conversa. Eu gostei bastante. Acredito que quem está assistindo também vai ter gostado e esclarecido muitas dúvidas também, né? Enfim, Eu agradeço o convite. Estava bom o papo mesmo. Valeu. Espero que tenha servido para ajudar. É isso, então, né? Se você ficou até o momento aqui, né, gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. E também, né, deixar aqui nos comentários, né, enfim, qual área você está seguindo, né, o que você pretende depois, né, qual que é o curso que você está fazendo, enfim, deixa aqui os comentários, né, para trocar uma ideia e use, claro, a seu favor. No mais, né, obrigado por você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Um abração para vocês.